Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando a quarta-feira de cinzas, uma tradicional abertura da quaresma. Eis o tempo de conversão. Isso é um costume muito antigo, é do tempo do judaísmo ainda, mas está focado lá em Gênesis 3:19, onde diz que depois do pecado de Adão, Deus expulsou ele do paraíso e falou: tu és pó e ao pó retornarás. Você é da terra e da terra voltarás. E a gente usa esse pó cinza porque é uma realidade que alguma criatura que aconteceu, a árvore, o animal, etc., que foi queimada e reduzida ao pó por meio do fogo. Então esse é o sentido. O profeta Joel diz lá no capítulo 2, ele que fala ali no tempo que o povo estava no sofrimento do exílio da Babilônia, depois de voltar, com a dificuldade imensa de se reconstituir e de estar unido como devia ser, de fato, um povo fiel no único Deus. Aí o Joel diz assim, no capítulo 2, agora diz o Senhor, voltai para mim, com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque o costume é, por exemplo, você vai ver lá no profeta Jeremias, você vai ver também lá no Jonas, que eles dizem a penitência consta em sentar na cinza, chorar, jogar cinza na cabeça, rasgar a veste e assim por diante. Porque o Joel diz, não adianta rasgar a veste, tem que rasgar o coração. Ou você abre o coração para Deus, ou não tem jeito não. A transformação não vem por fora, vem por dentro. É desde dentro de cada um de nós que precisa acontecer isso. E reconhecer da nossa limitação, da nossa fraqueza, mas não ficar se justificando por ela. É preciso dar o passo, dar a mão a Deus para que Deus possa atuar em mim, porque contra a minha vontade Ele também não age. Ele age com a minha vontade, com o meu protagonismo. O texto do Evangelho do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, por favor, deixe-se reconciliar com Deus. Deus quer reconciliar, mas você quer? E o querer se expressa no engajamento. Alguém que fala assim, eu quero, não quero. Isso é um tipo de mentira, isso é um tipo de desculpa. Eu quero, e aí já me põe a caminho e me põe em ação. Paulo insiste nisso. Deixa Deus reconciliar com você. Você reconciliar com Deus depende de você, não depende de Deus, porque por Ele, pelo Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, isso está sempre à disposição. E depois o evangelista Mateus vai nos colocar um diálogo que é preciso prestar bem atenção. Ele diz assim, lá atrás ele diz assim, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. E depois então, hoje, na leitura de hoje, no evangelho de hoje, ele fala do que constitui essa justiça de Deus. Não é a justiça legal, de cumprimento de lei ou não. É muito mais do que isso. É uma justiça que resgata, que renova, que retoma, que dá condição de originalidade. E essa justiça, segundo os judeus, ela tem a ver com piedade, com a relação com Deus e as consequências dessa relação com Deus, que são, ele coloca aqui no pensamento judaico, esmola, e essa é a primeira coisa, mas esmola não é mereca que eu estou dando para os outros. Esmola é algo que sai de mim e que transborda de mim em favor dos outros, com toda a caridade, com toda a gratidão de poder fazer a caridade. Então, ajudar as pessoas a serem o que elas precisam ser, sem ter que encostar em mim. Porque eu estou assim, porque o fulano está me ajudando. Não, eu ajudo na surdina. Eu ajudo porque ele precisa e não que eu precise de que alguém faça propaganda de mim. Essa esmola propaganda de propaganda não é do reino de Deus, não é piedade, não é justiça. O segundo elemento que coloca é a oração. Uma oração que esteja bem no fundo do coração de cada um, e não oração que é piedade, que é justiça, é oração sem exibição. A oração exibida não é para Deus, é para a promoção do próprio cara que reza. E a transformação da pessoa que reza já tem outra dimensão. Fecha a tua porta lá no teu quarto e reza em segredo, o Pai sabe tudo. Deus sabe tudo,
E Deus sabe das intenções dos nossos corações. E não adianta querer mascarar ou querer então inventar coisa uma ou outra. E por fim ele coloca aqui a questão do jejum. É necessário que você faça jejum? Sim, é preciso que eu trabalhe dentro de mim para usar o mínimo necessário para que o máximo permitido esteja à disposição dos outros, para que eu faça de fato. Não adianta eu, não, hoje tem missão, vou fazer jejum, de um vício que eu tenho. Não, isso não. O vício é uma obrigação sua e isso é para você se resgatar, não, isso não é em favor de ninguém não, é em favor de você em primeiro lugar. Então, vou deixar de fumar, vou deixar de comer chocolate, não sei o quê. Tá bom, e depois aí come o dobro? Não. Você vai deixar, você vai, aquilo que você economiza aí, vai doar. E vai depois, não vai voltar a fazer a mesma coisa. Então isso não significa jejum que não converte, não é jejum verdadeiro. É um jejum só de aparência. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aí receber a cinza, mas vamos também aprender que nós somos um nada, mas na mão de Deus somos muito. E fora da mão de Deus somos nada. E que sejamos muitos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem. Até o próximo vídeo.